Férias letivas, né? Não sei se vocês sabem, nós dois somos professores, então estamos aí de barriga pro alto. Eu só com metade da barriga pro alto, já que eu sou também administrativa TB, mas o ouvinte, se não trabalha em escola, deve estar de serviço. E para você poder aproveitar as férias enquanto trabalha, a gente vai continuar aqui o estudo que a gente fez aí uns anos para trás aí da filosofia das férias. Só que agora a gente vai enveredar mais por uma história das férias, para ser mais exato, uma pré-história das férias. O lazer, né, desde os tempos mais remotos, ele acabou desempenhando um papel muito importante para os seres humanos. Então, se você for ver as descobertas mais recentes arqueológicas, você vai ver que várias evidências apontam para o papel do lazer na estruturação daquela sociedade, daquela vida que a gente chama às vezes de vida primitiva, né? Mas o lazer estava lá presente. Por exemplo, você tem as pinturas das cavernas de Lascaux, que são pinturas datadas de há mais de 17 mil anos atrás. E essas pinturas são importantes porque dentro dessas cavernas a gente encontra mais de 2.000 representações artísticas. E nessas representações artísticas a gente não encontra só um manual de como caçar ou algum códice moral, mas a gente encontra representações abstratas, figuras humanas, animais, todo tipo de coisa. Vários pesquisadores hoje em dia, né, como o Leroy Gourand, eles interpretam que essas pinturas elas são provas da grande capacidade intelectual e psicológica dos seres humanos, já, né, que já estava ali presente. Então, as pinturas elas não são só digamos assim, uma evidência de ócio ou uma coisa meio aleatória. Elas são evidências do gênio humano e da imaginação e capacidade de ação do ser humano. Alguns pesquisadores dizem que essas pinturas têm representações religiosas. O problema disso é que basicamente qualquer coisa que você não sabe a explicação, você pode dizer que é uma explicação religiosa, né? Já que o objeto da religião ele é supramaterial, você pode dizer que aquela pintura tem uma significância religiosa e você não precisa explicar por quê. Então não é uma explicação muito boa. O que a gente sabe com certeza, olhando essas cavernas, é que mais de 2.000 pinturas implicam que esses hominídeos aí pré-históricos não estavam focados em simplesmente sobreviver e em simplesmente atender suas necessidades básicas. Eles dedicavam um considerável tempo e uma considerável energia a construir algo que fosse apreciado coletivamente. E isso é bem relevante. E por que isso é relevante? Porque isso é uma evidência da perspectiva transcendente. Então a gente costuma acreditar que essas pessoas, essas organizações humanas primitivas, não tinham essa capacidade de pensar a transcendência, de um raciocínio mais sofisticado. Esse aí falando é o homem que vai poder finalmente distinguir o que é transcendente e transcendental no próximo episódio. Rodrigo R. de Carvalho, eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. O lazer. O lazer é essa capacidade, digamos assim, né, do ser humano de transcender ali as atividades do dia a dia, as atividades focadas na sobrevivência e investir um tempo, investir uma energia em construções simbólicas e culturais que têm essa capacidade de transcender a própria vida do indivíduo, né? Então, o indivíduo que produziu, ele não está pensando só em si mesmo, ele está pensando nessa capacidade de ecoar na eternidade, né, Pedro? O que nós fazemos, como é que é? Exato. O magnífico gladiador, o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Então, o que nós pintamos na caverna ecoa na eternidade, tanto é que estamos aí falando disso depois de mais de milhares de anos que aquilo foi pintado. Muito antes dos seres humanos surgirem, lá nos Homo habilis, a gente já tem evidências arqueológicas de que boa parte do nosso tempo, da nossa energia, é dedicada ao lazer. E com a introdução do fogo, né, do ser humano começar a manipular o fogo, teve uma grande transformação, porque mais tempo livre ficou sobrando ali para você fazer essas atividades espirituais, culturais, de lazer, tendo em vista que os seres humanos agora poderiam cozinhar os seus próprios alimentos, então ficou uma dieta mais nutritiva, a dinâmica e a eficiência do preparo se tornou muito maior. Então o fogo foi assim, um elemento divisor para isso. Esse tempo adicional que o Rodrigo destacou, ele permitiu o desenvolvimento de uma série de práticas não utilitaristas, como, por exemplo, adornos e instrumentos musicais. Para vocês terem noção, uma das evidências arqueológicas de um instrumento artificial criado por um hominídeo mais antigos que existe é uma flauta de osso. Então, acho que tem 50 mil anos, da época dos Neandertais,
e você imaginaria que seria só coisa tipo de caçar, né, de sobreviver. Mas é uma flauta para você tocar. Um outro elemento muito interessante que a gente pode observar são os funerais, né? Então, com o passar do tempo, os funerais foram se tornando cada vez mais sofisticados. Então, você tinha indumentária, você tinha procedimentos, você tinha instrumentos específicos para o preparo do morto ou para o preparo do cemitério ou de onde vai ficar esse morto. Então, vários elementos culturais e, digamos assim, técnicos foram sendo produzidos para lidar com a questão da morte. E isso mostra essa sofisticação acontecendo. Essas práticas sugerem que o lazer desenvolveu um nível simbólico e abstrato dos conceitos humanos que vai muito além da vida em sobrevivência, relacionado a coisas como, por exemplo, seu status dentro da sociedade, a sua espiritualidade. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, a gente consegue enxergar claramente que nos tempos primitivos havia sim tempo, espaço e energia sendo dedicado a atividades complexas. Alguns estudos foram feitos nos primatas modernos, né, que são aí nossos parentes mais próximos, digamos assim, e o que se percebeu, justamente para estabelecer esse paralelo, né, entre o ser humano primitivo e esses primatas que nós temos hoje. O que se percebeu? É que mesmo nos primatas você já tem elementos de lazer. Então, as brincadeiras ocupam um tempo considerável ali na dinâmica do dia a dia dos primatas. Então, isso pode mostrar que eles desenvolvem atividades que não estão diretamente ligadas com a sobrevivência. Eu até lembrei aqui, Pedro, os bonobos, né, fazem uma surubinha para desestressar. Então, assim, teoricamente não é diretamente para, digamos assim, a perpetuação, né? Talvez seja só pela felicidade, né, de um sexozinho casual da suruba. Então, o que isso mostra pra gente? Isso mostra que, em vários momentos, tanto ferramentas como brincadeiras, como dinâmicas sociais, elas não estão ligadas diretamente à sobrevivência imediata do seu corpo físico, mas há um certo, digamos assim, uma certa saúde da sua mente, da sua psicologia, uma certa dinâmica que nós podemos relacionar com o lazer. Pedro, para você registrar aí os tipos de uso que você tem com seus artefatos religiosos ou não religiosos, para que no futuro os antropólogos, quando escavar a sua casa e achar você morto, abraçado com Frodo Bolseiro, o que você pode fazer para proteger essa sua história, esse seu negócio? E não só isso, né, Rodrigo, mas impedir o mau uso das minhas informações, né, deixar tudo registrado para ninguém usar indevidamente. Se eu quiser fazer isso, eu posso procurar Sabiá, registro de marcas, e usar o excelentíssimo cupom de desconto NPC 10 quando eu entrar em contato com eles, para garantir um descontaço. Aí você delega na mão deles todo o registro das marcas, ir lá no cartório, pegar o carimbo, esse tipo de coisa insuportável, e eles fazem tudo para você. E ainda apoia, não precisa copiar. Maravilha. Outro fator muito determinante no desenvolvimento humano é a linguagem. E diversos pesquisadores apontam que abrir espaço para atividades sociais, culturais, atividades de lazer, atividades complexas, pode ter permitido um maior desenvolvimento da linguagem. Cerimônias e rituais podem ter contribuído para o desenvolvimento de uma linguagem mais complexa, assim como adaptações cognitivas e fisiológicas. Além disso, a cooperação necessária para o desenvolvimento desse tipo de atividade pode ter fortalecido os laços sociais e aumentado a coesão dos grupos, o que é fundamental tanto para a sobrevivência quanto para o desenvolvimento da complexidade de uma determinada sociedade. Então, qual é o nosso ponto aqui? É em dizer que o lazer não era só um simples ócio, um simples tempo livre. O lazer era, na verdade, uma manifestação da complexidade da vida humana. Então, você vai ver que justamente essa complexidade que se desenvolveu nas ideias culturais e espirituais, dessas expressões culturais, a religião e a arte vai vir um pouco daí também, e é o que contribuiu para a evolução dos conceitos abstratos, que fortaleceu os laços culturais, que possibilitou a capacidade humana, tanto racional, mesmo a racional, né, se desenvolver. Então a gente pode, olhando para essas evidências, ver que querer ir num pagode no sábado, comer uma feijoada e ouvir uma música boa, ou ficar jogando videogame em casa quando a luz acaba, não é uma invenção contemporânea, mas um desejo fundamental dos seres humanos, que sempre teve presente e sempre manifestou um desenvolvimento da nossa capacidade de abstração e de dar sentido maior à nossa existência. O surgimento das primeiras comunidades agrícolas, ali no período neolítico, ele marcou uma grande transformação, né, em relação ao
como os seres humanos lidavam com o tempo e com o lazer. A transição de caçadores e coletores para agricultores sedentários gerou o que a gente chama de excedente de produção. E usando esse excedente de produção, foi possível se desenvolver uma especialização dos campos de trabalho, assim como a liberação do tempo para atividades culturais e recreativas. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que foi a partir desse processo aqui de sedentarismo que a gente passou a ter a figura do sacerdote, que é uma pessoa que o único trabalho é cultivar ali a religiosidade, pastorear ali a comunidade de fé. Antes, quando todo mundo era caçador e coletor, você só tem 2 trabalhos, né? Ou você caça ou você coleta. Se você não está fazendo nenhum dos 2, você provavelmente vai morrer ou vai ficar para trás, ou está fazendo outra coisa mais importante, como, por exemplo, gerando novos seres humanos. Então, uma dessas 2 coisas. Se vocês estão duvidando da gente, então dá uma olhadinha nas descobertas, né, que foram feitas ali na Turquia e na Escócia sobre o período neolítico, né? Lá foram descobertos vários instrumentos musicais, elementos de práticas de jogos, decoração de espaço doméstico. Tudo isso fundamentando essa tese de que o lazer ele não era uma coisa aleatória, mas uma coisa bem estruturada naquelas comunidades, né, primitivas. Lá nas Ilhas Orkney, na Escócia, a organização das habitações, as prateleiras que são encontradas nessas habitações e as áreas comuns para atividades indicam que esses momentos de lazer não eram um momento privado, como, por exemplo, eu deitado ali na minha cama, assistindo uma série da Netflix, série A Diplomata, mas um momento comunitário, que era compartilhado por todos ali do agrupamento. E essa revolução do Neolítico, né, ela vem também no seu bojo alimentada também pela domesticação de plantas e de animais, que foi um elemento assim, muito importante para isso que o Pedro chamou, né, do excedente. Antigamente você tinha que correr atrás do dia a dia, ali, do arroz com feijão do dia. Agora você começava a produzir isso em larga escala, o suficiente para manter dias livres para você desempenhar outro tipo de atividade. Então, um elemento é esse, a domesticação de plantas e animais. E a outra evidência é o comércio, né? A gente já conseguiu perceber que havia várias trocas de cerâmica, trocas de elementos decorativos, trocas de metais preciosos entre essas comunidades. O que nos mostra, né, uma vida não só ali como um animal, né, que tem que sobreviver, mas um animal não só social, mas também econômico, à medida em que ele faz esse comércio. Eu adicionaria o seguinte também, Rodrigo, o fato de que vários desses objetos eles eram ornamentais, ou seja, eram cerâmicas decoradas, por exemplo, mostram que essas sociedades elas estavam preocupadas muito mais do que com a utilidade, com a beleza, com o nível estético, né, Rodrigo? Um negócio que você valoriza muito, e também com a criatividade, ou seja, não era simplesmente um pote, eu quero um pote. Engraçado como é que na contemporaneidade, né, a gente reverteu isso, a arquitetura, os objetos de uso, a gente quer só funcionalidade, ninguém mais quer beleza. Aí virou essa sociedade linda que a gente tem aí. Marcada só pelo o econômico, né? O que fica mais barato é o que a gente quer. E as pessoas se perguntam por que estamos todos doentes, né, Rodrigo? Exatamente, né? Ficou só no útil. Na chegada da Idade do Bronze, isso se tornou um novo patamar, porque as sociedades começaram a se hierarquizar, inclusive com essa questão do lazer. Esse excedente, né? Essas elites que tinham mais poder econômico poderiam despender mais tempo para essas atividades não, digamos assim, naturais e necessárias, né? Então, você vai ver que ela vai ser marcada por grandes banquetes, por jogos sofisticados, por artefatos luxuosos. Então, você vai ter toda uma dinâmica de, digamos assim, o que o Epicuro chamaria de prazeres não naturais e não necessários, ou naturais e não necessários, né? De excesso, marcado exatamente pelo excesso, seja do excesso de alimento, seja do excesso de vestimenta, seja do excesso de jogos ou de atividades desvinculadas da vida, digamos assim, prática ou necessária. Em contrapartida, a gente sabe que os trabalhadores são os trabalhadores desde a pré-história. Então, muitas pessoas das classes mais baixas nesse período tinham seu tempo controlado pelas elites. Então, eles eram obrigados a participar de grandes projetos que, apesar dessa exploração, eram projetos que não estavam ligados à sobrevivência, porque eram grandes projetos funerários ou grandes monumentos religiosos. Então, eram, de certa forma, ligados a esse outro nível simbólico aí e transcendente.
Um exemplo disso é o Stonehenge. Para quem não sabe o que é o Stonehenge, é um círculo de pedras que tem ali na Inglaterra. Como você pode imaginar, para você carregar aquelas pedras todas de uma pedreira até aquele lugar e empilhar elas ali da forma que você quer, exige um nível de recurso humano, de tempo, de alimentação desses trabalhadores, eles estando ali obrigados ou não, que mostra para a gente que grandes nacos de recursos eram dedicados a atividades que não estavam de maneira nenhuma ligadas à sobrevivência e te diziam respeito a esse outro nível. Apesar disso aí que o Pedro falou ser verdade, né? Isso ser instrumentalizado pelas elites e as elites poderem gozar de mais tempo para as atividades do lazer, os trabalhadores, né, os pobres ou essa classe, digamos assim, menos favorecida, ela também gozava desse tipo de artifício, né, do lazer. Então ela também produzia seus instrumentos musicais, ela também criava seus jogos. Então a prática do lazer, na verdade, era uma prática universal. Apesar de sua intensidade, sua sofisticação, ter esse corte, digamos assim, de classe, né, para a gente colocar um pouquinho de Jones Manuel nesse vídeo. Se você chegou até aqui, está gostando do conteúdo, não precisa copiar. Você tem uma forma rápida, ligeira, imediata de apoio. Qual que é, Pedro Cortar? É só fazer um pix para nprecisacopiar@gmail.com em qualquer valor. Gostei dessa informação, gostei desse jeitinho deles dois. Toma aí 10 centavos. Excelente. Assim, não sei se vale o recurso do Banco Central, né? O gasto energético deles, mas você pode fazer esse pix. Mas, se você já acompanha o Não Precisa Copiar há mais tempo e fala, olha, isso aqui merece um apoio estruturado, um apoio constante, um apoio para o Pedro e o Rodrigo poderem se organizar e falar, não, vai vir um dinheirinho todo mês para eu trocar meu microfone, para eu trocar minha câmera, para eu largar uma aula de extensão de geografia que eu peguei. O que você pode fazer, Pedro? Que horror! Isso é um pesadelo, pegar uma aula de uma matéria que não é sua, que sofrimento. Você pode largar R$5 lá no seu cartão de crédito no Catarse, /N precisa copiar. Aí você larga lá R$5, esquece daquilo. Quando você vê, já era, já ganhamos nosso dinheirinho. Esse aí é o apoio sofista pragmático, que é o apoio assim de nos remunerar pelo nosso trabalho. Agora, tem um outro nível de apoio, que é para poucos, que é você colocar R$20 de investimento, quase o valor de uma hora-aula aí em algumas escolas aí da região. E nesses R$20 você estará fazendo um apoio romântico idealista, mostrando aí a sua paixão por esse projeto. E é isso aí, né? Acabou? Né? Acabou não, porque você ainda não mandou o Pix. Isso tem que mandar nesse vídeo. Esse tipo de construção que a gente está falando, que acontecia, por exemplo, na Mesopotâmia, no Egito Antigo, ele também era importante dentro desse recorte de classe para não só posicionar a elite como a classe superior, porque toda a dinâmica de construção e de estabelecimento desses projetos implicava em você estruturar a sociedade ao redor dessa divisão de classes, mas também ele servia para você reforçar as normas sociais e a religiosidade e as características culturais de uma determinada sociedade. Então ele estava ali com essa função de amarrar tanto as diferenças das classes quanto a coesão social. E aí, quando a gente avança ali para a era do bronze e do ferro, aí o bicho pega, parceiro. Porque aí isso vai se tornando cada vez mais sofisticado. Você vê surgir instrumentos musicais extremamente assim, sofisticados, como lira e harpa. Você vê surgir jogos de tabuleiro com regras extremamente complexas. Você vê surgir os ourives, né? O pessoal que trabalhava com joias e objetos de adorno de maneira cada vez mais sofisticada, e o que faz com que a gente pense que os valores e as aspirações da sociedade foram se transformando em nível de abstração e complexidade, ao mesmo tempo que as atividades de lazer também foram se desenvolvendo. Então, como a gente viu aqui nesse período, o lazer não é só uma pausa do trabalho, mas uma manifestação das mudanças culturais que estavam ocorrendo nas diferentes sociedades. Então, ali a gente vai ver uma expressão das diferentes classes dos seus indivíduos, assim como uma reafirmação das identidades sociais, o que foi fundamental para o desenvolvimento da complexidade nesses grupos. E já que isso daqui é sobre férias, vamos fazer para vocês indicações de férias. Então, Pedro Cortar, primeira indicação de férias. Primeira indicação, vou indicar o livro Sapiens, do Yuval Harari, acho que é assim que fala. Olha, esse livro tem uns problemas filosóficos, né? O autor tem umas deficiências filosóficas. Então, por exemplo,
ele sugere que o trigo domesticou os seres humanos. Então, ele claramente não entende o conceito de consciência, intencionalidade, estava precisando estudar um bocado aí de filosofia. Fora isso, ele faz de maneira bem interessante, bem didática, bem cativante, uma exposição de uma história do desenvolvimento da humanidade que vem lá da pré-história até as sociedades mais modernas, mais contemporâneas, reúne vários fatos, várias descobertas recentes. É uma boa leitura, recomendo fortemente. Tendo consciência disso, que você precisa ver uns 40 vídeos do Não Precisa Copiar para estar com a mente no lugar certo e não sair por aí falando que o trigo domesticou o ser humano. Outra indicação fantástica aí, né? Mel Gibson. É Mel Gibson, não é, Pedro? Apocalipto, filmaço de 2006. É o Mel Gibson, o diretor? Na minha cabeça tá que é ele. É isso mesmo, né? Então, ele vai apresentar ali, né, a dinâmica de um Maia escravizado. Um Maia... Foi escravizado? Não foi escravizado. Ele foi escravizado pelos próprios Maias? Não tem colonizador aqui não, né? Que é o Maia com o Maia mesmo. Não, né? Veja só. Agora eu não lembro se é Maias ou Astecas. Eu fiquei confuso agora. Você me deixou confuso. Esses impérios aí, ambos, os Maias e os Astecas, eles eram impérios. Então, eles escravizavam vários povos nativos. Então, conta a história de um desses nativos que foi escravizado. Foi capturado, né? E tem que voltar para salvar sua esposa. Filme daqueles eletrizantes que você não consegue dar pausa para ir no banheiro. Você mija a perna abaixo para conseguir acabar de ver. O filme é todo falado na linguagem dos nativos, então você não entende muita coisa. É excelente, muito bom. Outra indicação primorosa é o jogo Civilization 6. Na verdade, qualquer Civilization, mas o 6 é o mais recente. Você escolhe uma civilização e você cultiva ele lá do início dos tempos até a contemporaneidade, vai desenvolvendo as suas estruturas culturais, as suas estruturas científicas, e agora nesse Civilization 6 ainda tem o elemento da mudança climática. Então, conforme você vai consumindo os recursos naturais, os climas vão mudando e as cidades podem ser inundadas e tal. É bem legal, você tem todo tipo de vitória, guerra científica, cultural. É uma parada bem diferente. Outra indicação, A Guerra do Fogo, famosíssimo filme ali de 81. É um filme que vai explorar, obviamente, né, pelo nome, a importância do fogo na sobrevivência humana e na interação social das comunidades pré-históricas, como elas foram se desenvolvendo a partir do uso do fogo. E uma última indicação é um livro do Bernard Cornwell, que é um cara que escreve ficção histórica. Então ele escreve um livro de ficção, uma narrativa ficcional, num período histórico específico. Então ele escreveu sobre a Guerra dos 100 Anos, escreveu sobre a época arturiana, escreveu sobre as Crônicas Saxônicas, Rodrigo. Você já viu? Não. Do Utrecht. Conheço. É baseado no livro dele? É baseado em 14 livros dele. Caralho, entendeu? 14 livros. Aquela série, exatamente. Fantástico. Esse cara é super prolífico. E um dos livros que ele escreveu é um livro só, chama Stonehenge, que é uma ficção histórica contando a construção de Stonehenge. Então é eletrizante também, cheio de treta, é um Game of Thrones paleolítico. E a gente usou como referência nesse episódio o livro Construindo o Lazer, um debate histórico e filosófico do Karl Sprakin. Então, se você achou alguma coisa errada, é culpa dele. E você, meu querido telespectador, qual é o tipo de atividade de lazer cultural você pratica e como que ela te, digamos assim, te define ou ajuda a construir a sua identidade e sua correlação com o grupo, com as pessoas? Como é que ela te conecta com as pessoas? Deixa aí sua resposta, também curte o vídeo e compartilha com aqueles que tiverem interesse no assunto.